Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 e até o versículo 14, ok? Então vamos fazer essa leitura. A parábola das bodas. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que o meu jantar preparado. Eis que tenho preparado o meu jantar. Os meus bois é cevado, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos, e os ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convida para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saíram pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto os bons. A festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é uma frase bem emblemática, né, irmãos? Muito conhecida de todos nós, que é a frase: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui, irmão, fazendo um apanhado rápido e geral, quando fala que ele mandou convidar os seus servos, chamar aqueles que já eram conhecidos dele, é isso que ele quer dizer, já eram meus conhecidos. Ele está se referindo aqui ao povo judeu, aquele a quem Deus era conhecido, aquele a quem Deus era próximo. E como que ele chamou? Deus usando ali dos seus vasos, Moisés, Josué, todos os líderes que chamaram o povo ao arrependimento, mas eles deram as costas. Até que então, Deus mandando outro, eles não só rejeitaram, como mataram. Como está escrito aqui, que eles se aproveitando ali, lançaram mão daqueles homens e tiraram suas vidas. Ou seja, rejeitando por completo o chamado e o convite do rei. Então o rei manda os seus exércitos irem lá e destruírem e colocarem fogo em tudo. O judeu que estava ouvindo isso, irmão, deveriam temer. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Israel, os judeus, foram completamente destruídos e lançado fora e espalhado pelo mundo. Porque rejeitaram o chamado, rejeitaram o convite de Deus. E então Deus falou assim: agora vai pelos caminhos, que é exatamente o que Jesus diz: ide até os confins da terra. Agora vai chamar, convidar todos aqueles que você vê pelo caminho. Preparai-o, ou seja, as vestes nupcial é a preparação para que você possa entrar diante do rei. Essa veste nupcial, como que a gente entende essa veste nupcial? É só você observar de que forma você tem que entrar, né? O que Deus não admite na sua presença, que é essa ideia que Jesus está passando aqui. Que tem um ali que entrou
ainda que alegoricamente, né, usando de uma metáfora, entrou e não era digno de estar lá e foi lançado nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dente. Isso aqui, irmão, a veste é santidade, limpo do pecado. Ou seja, somente aqueles que entregaram sua vida a Jesus, aqueles que creram nele e se curvaram diante dele e permitiram que o sangue dele te lavasse, te deixando com uma veste limpa, branca e alva como a neve. Jesus Cristo está combatendo o judeu aqui. A gente tem que entender a cabeça do judaísmo. A cabeça do judaísmo era: nós seremos justificados pelas nossas próprias obras. A gente vai ver os apóstolos, não só Jesus, mas esse combate continua, até mesmo com os apóstolos, quando eles estão constantemente pregando sobre isso. Que ninguém chega ao céu não ser por Cristo, que a salvação é pela fé, não pelas obras. Jesus está querendo dizer, ainda que vocês ousem chegar perto, ou até consigam entrar de alguma maneira lá pelos seus próprios méritos, ou seja, sem que os seus pecados estejam lavados, porque você não tem vestes nupciais adequada, sem que você não entra, você será amarrado e lançado no lago de fogo. Por isso que a gente costuma dizer que as doutrinas em muitas igrejas da salvação por obras é uma doutrina, é uma das mais perversas que existem. Porque essa doutrina, este ensinamento de que você será justificado pelo que você fez, pelas suas obras, essa doutrina enganosa está te impedindo de vestir vestes nupciais. A veste verdadeira, ela está te roubando a oportunidade de que você verdadeiramente tenha trajes limpos. Jesus, com essa parábola, e isso traz até os dias de hoje, ele nos ensina isso. Ele está nos ensinando e está nos orientando a não confiar em nossos próprios esforços, a não confiar em nós mesmos, porque isso já ficou provado no Velho Testamento, principalmente, que não é possível se justificar diante de Deus pelas suas obras. Entenda uma coisa, irmão: salvação e graça significa aquilo o que Deus fez por você, não o que você fez por Ele. Você é salvo pelo que Jesus fez, não pelas obras que você fez. Deixar uma coisa clara aqui. Quando nós cremos, irmãos, você é perdoado dos seus pecados. E nós não devemos mais viver dissolutamente, viver no pecado. Não, porque se você realmente é um chamado, se você é um convertido, se Deus te deu o Espírito Santo, você não vai mais tolerar o pecado na sua vida. Você vai lutar contra ele, mesmo que em algum momento ou outro nós caímos. É como um nadador que está nadando. O pecado é a pressão que está te puxando para baixo. Você está nadando. Pode ser que em algum momento você canse e desça um pouco, mas você volta a subir de novo, porque você sabe que se você parar de dar as suas braçadas, você vai afundar. É disso que se trata. Nós temos os nossos pecados lavados por Cristo, mas existem pecados que ainda vão nos acometer. Ira, inveja ou qualquer outra coisa, até nos sonhos. Até o que você deseja, irmão. Pecado não é só o que você faz. Pecado é toda a sua natureza. É até o que você deseja. Quando você deseja, mesmo que você não faça, isso é um sinal de que o pecado está dentro de você. O desejo por coisas que são pecado, coisas que não agradam a Deus, só de você desejar, só de você pensar nisso, só de você lembrar de algo que não é da vontade de Deus, é um sinal de que o pecado
ainda vive em você. Na glória de Deus não haverá nada, nem desejo, nem sentimento, nem pensamento, irmão. A pureza é plena e completa. Não haverá inveja de um do outro irmão que está numa posição melhor, o outro que... Não haverá nada disso. Todos nós seremos uma família, irmãos, servindo-nos uns aos outros com gentileza, com generosidade, com amor. Então Jesus aqui, irmão, ele inicia essa parábola fazendo uma comparação. Para tentar, mais uma vez, como ele fez diversas vezes, explicando o que é o reino dos céus. Ele fez isso diversas vezes porque aqueles homens estavam completamente perdidos. Eles não entendiam do que se tratava o reino de Deus. Quem é esse reino? Você é rei da onde? Do quê? Reino de Deus. Não o governo dessas coisas da terra. E o foco dessa parábola, irmão, está na reação das pessoas. A reação delas ao convite. É disso que se trata essa parábola. Essa parábola se trata de como você está recebendo esse convite. E não na festa propriamente dita, porque a festa vai acontecer, irmão. Esteja você lá ou não, ela vai acontecer de todo jeito. Se eu estiver lá ou não, ela vai acontecer de todo jeito. Mas como essa é uma mensagem para todos, então não se trata de algo que, independente de você, vai acontecer ou não. Se essa mensagem está falando com todos, então trata-se de coisas em que envolve restritamente a você. No quê? Na resposta ao convite. Essa parábola trata-se de cada um de nós, de como nós estamos respondendo a esse convite. Jesus está nos dando um alerta. Aqui no texto, Deus está mostrando para nós esse banquete, que é essa festa. Mas o recado e o sinal que ele nos passa é simplesmente de como essas pessoas reagiram a esse banquete. Como elas reagiram. E, na verdade, esse banquete está envolvendo não só uma festa. Existem 2 eventos aqui. Você pode participar de um deles, ou de um ou de outro. Esse evento significa o banquete para aqueles que receberam e julgamento para aqueles que rejeitaram. Então aqui está dizendo, quando Jesus fala que lá haverá ranger de dentes, ele já está demonstrando o juízo após o julgamento. Ele já está mostrando aqui que haverá um julgamento e um juízo, que é a sentença para todos aqueles que rejeitaram o chamado e o convite de sua festa, de seu banquete. E a festa, irmão, não é uma metáfora, é real. Haverá uma festa. Qual é o pai que está com tremenda saudade da sua família, dos seus filhos? Não vá preparar uma grande festa sabendo que todos eles estão chegando. Imagina você, irmão, que mora longe dos seus familiares. Vamos supor que todos eles te amam, né? Porque nas famílias, sabe, nem todo mundo gosta de nada. Mas vamos supor que todos eles te amam e você ama todos eles também. E de repente te avisam, resolveram se ajuntar, todo mundo, fizeram uma reunião lá, 30 pessoas, e todo mundo escolheu uma data e eles estão indo para sua casa. E vão banquetear com você. Eles querem estar na sua casa, vai todo mundo dormir na sua casa. Eles estão levando colchão, eles estão levando todas as coisas, comida também, ou seja, festa. Como você vai ficar? Em plena alegria. E se você for uma pessoa que tem condições, tem posses, a sua casa é grande, o que você vai fazer? Eu vou preparar uma grande festa para os meus parentes e os meus amigos.
e os meus familiares. Irmão, a gente às vezes foca só no nosso lado e às vezes a gente pensa pouco sobre o sentimento de Deus. O que Deus está sentindo agora. O que Deus quer. Se Deus nos ama, e Ele nos ama, como Ele diz, se Ele tem muito amor por nós, para pensar, se Ele tem muito amor por nós, o que nós achamos, o que podemos achar que Deus está desejando agora? Qual é a vontade de Deus? Deus está desejando nos ver, Ele quer, será uma alegria, provavelmente pode ser um momento de grande alegria para Deus, quando Ele vê os portões da sua glória abrindo e toda essa multidão de filhos entrando em sua glória. Os anjos estarão em êxtase porque estarão vendo Deus feliz, alegre, correndo para preparar tudo do bom e do melhor para cada um de nós. Isso é bíblico, irmão. E na Escritura diz: você, meu querido, não é só mais um. Você não é um número. Você não é alguém que a gente às vezes faz força para lembrar o seu nome. Às vezes alguém que se acha pequenininho na igreja. Às vezes alguém que às vezes a gente nem conhece. Tem tanta gente. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Isso é um Pai zeloso e amoroso. Ele conhece cada um dos que estão aqui, cada um dos que estão na face dessa terra. Seus filhos são conhecidos pelo nome. Deus não é indiferente com você. Você não é tratado como alguém que é membro do reino. Ah, tem um membro do reino ali. Não tem membro do reino. Tem nome. Tem um nome. Cada um de nós. A Escritura diz que Deus tem tanto zelo por nós, tanto prazer em nós e no nosso nome, que quando nós entrarmos lá, Ele dará um novo nome a cada um de nós. Ele, o nosso Deus, nos dará um nome, e o seu nome será segundo a sua característica, a sua personalidade. Isso aqui é uma conjectura minha sobre o modo do nome, mas que Deus dará um nome a cada um de nós, isso é bíblico. Apocalipse, porque Deus escreverá na vossa testa o meu novo nome e o seu novo nome. Portanto, irmão, aqui no versículo 4, o rei envia a mensagem. Deus enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois escevados e já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Deus está falando, tudo está pronto. Tudo. No entanto, estes homens rejeitam. Aqui entra a aplicação. Aqui começa a aplicação desta mensagem de Jesus Cristo, que falou com o judeu. Como que Jesus poderia estar falando hoje com nós? O que Jesus estaria dizendo hoje para nós? Irmão, não trate esse chamado do evangelho com indiferença. Ou seja, aonde que está a sua prioridade de vida? O que você está fazendo? Não quer dizer que você deva esquecer sua vida, que você não deva sonhar, que você não deva trabalhar, que você não deva viajar, fazer, mudar. Não, irmão. Se Deus nos dar as condições, e Deus quer que a gente prospere, mas não faça disso o propósito de sua vida. Isso faz parte da base. A parte superior, que é o propósito da nossa vida, deve estar naquilo o que permanece para sempre. Tudo o que você tem hoje será tirado de você em um piscar de olhos. Porque quando chegar o momento do último fôlego da sua vida, ali sim é a vida permanente. Seja na glória, seja no tormento eterno.
Essa é a vida permanente. Então, irmão, seja inteligente. Você sabe que um barco está afundando. Por que você vai construir sua casa num barco que já está afundando? Estes homens aqui não fizeram caso do convite. A prioridade destes homens eram terrenas. E isso é Jesus quem está dizendo. É Jesus quem está dizendo isso, irmão. Isso aqui não é uma palavra de efeito para te impressionar, não. Estou mostrando para você e pregando para você apenas o que está escrito. Jesus, ele coloca um porém na sequência dessa pregação. Versículo 5, eles, porém. Olha só, quando chega o convite, qual é a resposta dele? A resposta deles, porque rejeitar o convite, vem logo depois do porém que Jesus coloca. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu negócio, olha lá, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos seus servos, o ultrajaram e o mataram. Aqui tem dois tipos de qualidades de pessoas que rejeitaram. Aqueles que nem eram tão maus assim. Apenas deram as costas. Não fez nada de mal. Deram as costas e priorizaram sua própria vida. Um foi para o seu trabalho, o outro foi para o seu negócio. Jesus está mostrando aqui que existem dois tipos de pessoas que rejeitaram. Porque hoje no mundo as pessoas falam, é só não fazer o mal, é só eu não matar, tá tudo certo, eu vou para o céu. De jeito nenhum. Aqui está falando de homens que estavam cuidando de sua vida. Eles faziam tudo o que a lei mandava, eles não defraudavam ninguém, mas eles deram as costas ao convite, foram cada um para o seu trabalho, cada um para o seu negócio. E a outra qualidade já eram os maus, os ruins. Não, esse aí que está falando para nós que não é desse jeito, ele é a graça, vamos matar esse homem e aí a gente acaba com o nosso problema. Nessa parábola, trazendo para os dias de hoje, nós temos o cristão que está dentro de uma igreja. Não rouba, não mata, não adultera, não fuma, não bebe, mas não tem Jesus como a prioridade de sua vida. Na verdade, ele vai na igreja buscar resposta para o seu negócio, para o seu casamento, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua saúde. Na verdade, ele louva Jesus, mas na hora da pregação ele está esperando ali que fale com a minha vida, porque eu tenho um negócio para fechar. O meu esposo está me dando, eu preciso saber do que vai ser dele, eu preciso saber. Essas pessoas não fizeram mal a ninguém. Apenas não priorizaram o reino. Entregar a vida a Jesus, irmão, não significa adorar alguém para receber algo em troca. Não. Adorar a Deus de verdade é amá-lo pelo que ele fez, não pelo que ele vai dar. É olhar para trás no passado e falar, aquele homem justo morreu por minha culpa. E você pode estar pensando agora aí, irmão, mas ele não morreu por mim, não fui eu que comi o fruto proibido, não fui eu que pequei. Pois se você fosse o único ser vivente nessa terra, no pecado, mesmo assim Jesus teria vindo morrer para te salvar. Não tente se eximir, irmão. Porque você só aumenta o juízo contra você mesmo. E nessa parábola aqui, irmão, Jesus ele deixa claro, ele não deixa escapar ninguém dessa parábola, não tem como escapar. E foi justamente por isso que se irritaram com ele. Foi justamente por isso que aqueles homens pegaram o ódio dele e mataram ele. Porque a justiça deles, né? Jesus trouxe luz sobre as obras, sobre a justiça deles, a ponto de expô-los e mostrar que eles não eram santo coisíssima nenhuma. Na verdade, ao contrário disso, eram perversos e os seus olhos emanejavam ira e ódio e desejo por sangue. Lá no Evangelho de João, que eu recomendo que todos leiam, ali acontece um dos combates mais emblemáticos de Jesus Cristo. Ali foi um combate muito forte e Jesus, em determinado ponto, olha na cara daqueles homens que eram santos.
Aqueles homens com a camisa por dentro da calça, aquela calça social, sapatinho, barbinha feita, cara de santo. Estou fazendo isso uma analogia com os dias de hoje. Aqueles homens que pareciam, serem homens piedosos, justos, porque são crentes. Só de olhar na roupa dele, você fala, isso aí é um crente, muito santo esse homem. Olha a roupa, o jeito que ele anda. Chinelinho havaiano, calça social, camisa por dentro da calça, cintinho, cabelinho cortadinho assim no cantinho, sem barba nenhuma. E andando na rua com a cara de piedoso. Mas Jesus olhou para esse tipo de homem e falou assim: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. Homens que se achavam dignos do céu segundo sua própria justiça, segundo a religiosidade que eles tanto prezavam, a ponto de atropelar as pessoas, os pobres, os simples. Aqueles que não tinham condição de se autodefender eram atropelados pelos religiosos, porque eles priorizavam a religião mais do que o próximo. Jesus Cristo lembrou o que dizia o profeta: vocês não lembram o que está escrito? Misericórdia quero e sacrifício não. Sacrifício aqui simboliza a religião. Misericórdia significa perdão. Portanto, irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, combatendo aqueles homens, e não recuou, manteve-se firme na verdade e na palavra de Deus. Quanto mais os ódios daqueles homens aumentavam, Jesus continuava pregando a verdade. Ainda que carregaram ele à marra para julgá-lo por crime nenhum, ele não cometeu nenhum pecado, mas foi levado para o matadouro, colocado no meio de dois bandidos, julgado como alguém maldito, para que hoje nós pudéssemos ter a plena certeza e esperança de nossa salvação. E essa esperança, essa plena certeza é uma chama acesa no coração da igreja, que há 2000 anos atrás está acesa e ela só aumenta e ninguém apaga. Muitos homens e mulheres na história foram levados cativos e foram mortos por conta dessa chama acesa que Jesus acendeu. Pessoas que receberam esse convite e não soltaram o convite. Permaneceram nele, ficaram firmes nesse convite, não negaram a Jesus, não amaram as suas próprias vidas, amaram a vida de Jesus Cristo. E é isso que esta mensagem está dizendo para você hoje. Até quando você vai continuar carregando um título de cristão e não vai viver plenamente como um cristão vive? Sem vergonha do Jesus, sem ter vergonha do Evangelho, falando deste amor de Cristo. A fé, irmão, ela é praticada. Quanto mais você fala, quanto mais você se alegra nele, quanto mais você ora, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você jejua, mais natural isso vai ficando em sua vida, mais a vergonha vai indo embora. E quanto menos você fala, você tenta parecer só o necessário possível, você vai extinguindo esse fogo aos poucos. Cuidado para que você não fique apenas com o título, que sem o fogo, a chama que deve estar no coração da noiva. Essa chama significa o meu amor por ele. Estou esperando ele. E ninguém tira esse meu desejo de vê-lo e estar com ele. Portanto, irmão, não se esqueça. A nossa vida é passageira e ela é rápida, irmão. A gente nunca sabe qual é o momento da nossa partida. Jesus Cristo já nos alertou. Cuidado. Você não sabe qual é a hora. Eu posso estar vindo na hora que você menos espera. E aí, o que você tem para entregar?
Quando Jesus aparecer no céu, você vai pedir mais tempo? Sabendo da sua condição, você fala, não, agora não, Jesus, pelo amor de Deus, não, agora não, eu preciso, agora eu quero ouvir a pregação, agora eu quero orar, agora eu quero jejuar para ver se eu melhoro. Não haverá mais tempo, irmão. Isso está na parábola das virgens. Quando não tinha mais tempo, elas queriam a chama, elas queriam o azeite. Amor não se doa, irmão. Amor por Cristo não se doa. Você pode produzir esse amor à medida que você o busca, na medida que você cava, na medida que você vai atrás, que você ora, que você lê, que você jejua, o amor vai aumentando. É a chama, é o azeite aumentando dentro de você. Porque quem será salvo é aqueles que amam a vinda de Jesus. Deus já mostrou para todos nós que títulos não impressionam. Quer título maior do que o que os judeus tinham? Povo escolhido por Deus. Isso é título, um título forte, pesado. E nada disso adiantou. Porque não tinham chama, não tinham fogo. O coração deles não arderam pelo convite. Os títulos, irmãos, eles só impressionam os que estão na terra. Deus não está na terra. Deus é Deus. Então esses homens deram as costas para o Senhor, deram as costas para o convite do rei. E Deus mandou o convite a toda a humanidade na terra. Para além das fronteiras de Israel, Deus manda o convite. Vai, agora vai. Tragam todos aqueles que receberem o convite e que me amarem e quiserem, traga-os aqui. Eu darei a eles vestes nupciais, vestes lindas, maravilhosas. Essas eram as vestes nupciais. Só os grandes reis, os príncipes, tinham roupas adequadas para o jantar, irmão. O horário do jantar na nobreza, no passado, eles não jantavam igual nós, chega da rua e senta em casa e janta. Né? Eles tomavam banho, colocavam vestes de festas, para jantar todos os dias. É assim que os nobres, com aqueles mordomos, os lacaios e mais não sei o que lá mais, que gente que tá ali só para ajudar ele a se vestir, colocar roupa nele, colocar as abotoaduras, essas pessoas tinham essas vestes reais. Essas são as vestes nupciais. Filhos do rei não se vestem de qualquer forma. Os filhos do rei não se apresentam de qualquer maneira. E aqui então, o Senhor manda, como eles não são dignos, vamos expandir o convite. Mas que a festa do meu filho será cheia de convidados. Isso será. E glória ao nome de Deus por isso. Porque esse convite chegou do outro lado do oceano, do outro lado, há 2000 anos depois, aqui no Brasil, em outros lugares também. E está sendo propagado até o dia de hoje esse convite. Louvado seja Deus por isso, irmão. Portanto, não basta apenas entender e crer no Evangelho. Trabalhe para que essa chama aumente dentro do seu coração. É um compromisso que nós temos com Deus. Cumpra as suas tarefas, faça o seu trabalho, vai atrás dos seus projetos, mas não esqueça do Senhor. Não esqueça da festa, das bodas, irmão. Você tem que orar mais, você tem que jejuar, você tem que estudar a palavra, porque essas são ferramentas que Deus deixou para nós, para que o seu amor aumente e cresça no nosso coração. Até chegar um momento, irmão, que você vai estar amando mais a glória do que o mundo. Vai chegar um momento que você vai estar mais ligado, mais conectado com o céu do que com a terra. Nesse momento, o teu espírito já está clamando, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Rei da Glória. Vem me buscar, Senhor. Eu não sou desse mundo. É esse o clamor que está chamando Jesus.
Você não sabe, a gente não vê, mas o nosso espírito, a nossa alma, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente chama, a gente trabalha no espírito, fortalecendo ele, o espírito está clamando: ora vem, Senhor Jesus. As vestes nupciais, irmãos, o Senhor tem para nós, ele já nos deu. Agora, a gente tem que se esforçar para esse fogo não se apagar. Salvo, nós já estamos. Agora a gente tem que manter esse fogo aceso, o fogo do amor por Cristo. Nada nesta vida deve ser mais prioritário do que o Rei. O Rei que está voltando. Logo haverá uma trombeta na glória, nos céus, chamando os filhos que o amam. Portanto, meu querido irmão, não se esqueça, você precisa buscar mais, ler mais, se virar mais a Deus, para que essa chama não extingua e você fique apenas com o título de cristão. Entenda uma coisa, título não vai te ajudar. Tem muita gente carregando um título e ele acha que já está bom. E naquele dia, quando eles forem deixados para trás, eles vão falar: peraí, Senhor, nós não podemos entrar? Éramos cristãos? Nós não ia para campo de futebol? A gente estava na igreja de segunda a domingo? Tomei a todas as ceias da minha vida? Senhor, eu não vou entrar, eu era músico na sua igreja. Jesus terá vergonha dessas pessoas e falar: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Quem está indagando Jesus não é o povo do mundão, como dizem. Não é o povo do mundão. São pessoas que carregavam título, mas não tinham a chama. Irmão, ouça o que a mensagem está te dizendo. O banquete está pronto. Não rejeite o convite. E nem se apresente de qualquer maneira diante do Rei. Não, irmão. Jesus morreu por você na cruz. E ele já está com o Espírito Santo pronto para encher o seu coração. E nesse Espírito Santo, irmão, é que nós vamos trabalhar, buscando a Deus todos os dias, orando, lendo a Escritura, jejuando, se congregando, adorando a Deus no culto. Tudo isso são manifestações do seu amor, de quanto você é grato e de quanto você o ama. Deixe essa mensagem operar no seu coração. Deixe essa mensagem entrar dentro do seu coração. Que essa mensagem possa te despertar, irmão, para tirar da inércia, para que você faça algo a mais do que apenas dizer: eu entendi o evangelho, agora eu sei o que é, agora eu conheço a graça. Se o conhecimento não entrar no seu coração e gerar fruto para a glória de Deus, de nada adianta, irmão. Mais conhecimento do que você e eu tenho, os judeus têm, mas eles estão fora do reino. Eles não estão ligados com o Pai. Eles não estão conectados com Deus. Porque a conexão, irmão, faz na justa retribuição de amor, amá-lo como ele me amou. Deus quer que nós reconheçamos o que ele fez por nós e nós nos entreguemos a ele como ele entregou o filho por nós. Nada mais justo do que eu dar agora minha vida para Deus, como o filho dele deu para o meu resgate. Entregar a nossa vida toda a Deus. A partir de hoje, Senhor, eu vivo para ti. Eu não vivo para mim. Ele não está te pedindo para ir para a cruz, irmão. Ele não quer que você tire sua vida. Ele só quer que você priorize ele. Que viva agora em resposta deste amor. Feche os olhos e vamos orar, irmãos. Querido Deus e amado Pai,
no nome de seu Filho e adorado e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agora ao término deste santo culto, Pai, aonde nós celebramos para te adorar, Senhor, glorificando por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e pelo o presente que o Senhor deu a toda a humanidade, mandando o teu Filho morrer para pagar os nossos pecados. Aqui estamos, Senhor, porque recebemos o teu convite e aceitamos o teu convite, Senhor. Nós queremos estar contigo nas bodas do seu Filho, Pai amado. Deus amado e justo, nós te damos graças por esse convite. E nós te pedimos, Senhor, eis-nos aqui, Pai, coração aberto, Senhor, para receber a sua mensagem, recebendo a tua palavra. Senhor Deus, nos dá força para a gente viver em resposta do seu amor, Pai. Muitas das vezes a gente não sabe bem o que fazer da nossa vida, portanto, nos ajude, nos direcione, Pai. Nos ensina a fazer o que tem que fazer na nossa vida, mas fazer com prioridade a Ti, Senhor. Cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, trabalhando, dos nossos negócios. Pai amado, nos mostre, Senhor, como nós podemos viver em resposta do seu amor. Dá-nos condições, Pai, e força para orar, jejuar, ler a Tua palavra, Senhor, crescer em graça e crescer em conhecimento. Ó Deus santo e justo, nós te amamos, Senhor, mais do que a nossa própria vida. E essa é uma oração da igreja. Todos reunidos em uma só voz, queremos te dizer: nós te amamos, Senhor, e em Tuas mãos colocamos a plena nossa vida, Pai. Faça de nós o que parecer bem aos Teus olhos. Nós te amamos, Senhor, mas nos ajuda. Nós queremos estar no seu banquete, Pai, vendo a sua glória, vendo o nosso amado Salvador Jesus Cristo e todos os nossos irmãos que te amaram também, Senhor. Querido Deus, abençoe nessa mensagem, que ela possa entrar, invadir os corações, Pai eterno, e produzir frutos para a sua glória, Pai. Ajude que essa mensagem possa conectar os nossos irmãos, ó Pai. Aquele que está descansando, dormindo, ó Pai, está sonolento, que possa ser despertado, Deus bendito, e acordar, Pai amado, enquanto é tempo, Senhor. Ó Deus, nos ajude a manter essa chama acesa dentro do nosso coração, Pai. Nós te amamos, Senhor, e vamos estar contigo, te amando, te honrando, Pai, falando do teu amor e do teu evangelho, enquanto tu nos der fôlego de vida. Querido Deus, nós te agradecemos por esse culto, entregamos ele em tuas mãos, agradecendo por esta mensagem e pedindo, nos ajude a produzir frutos que te honrem e que te retornem com glória, Senhor. Nós fazemos essa oração de agradecimento em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.